A Idade Média teve início com a queda do Império Romano Ocidental no século V, 476 anos depois de Cristo, e terminou com o fim do Império Romano Oriental, com a queda de Constantinopla no século XV, 1453 anos depois de Cristo, sendo dividida em dois períodos. A Alta Idade Média, marcada pela consolidação do mundo feudal, quando se formam os reinos e se solidifica a organização social, e Baixa Idade Média, caracterizada pelo enfraquecimento do feudalismo e crescimento das cidades e do comércio. Após a queda do Império Romano Ocidental, houve um grande declínio da sociedade e, não só a estagnação, mas também a perda substancial de conhecimento em diversas áreas, incluindo a medicina. Nessa época, se desenvolveu a chamada medicina monástica. Era simples e praticada por monges que apenas conheciam a medicina popular, extraindo remédios de ervas medicinais cultivadas nos jardins dos mosteiros. Entre os mosteiros que se destacaram no exercício da atividade médica está o de Monte Cassino, construído no século VI por um nobre italiano chamado Benedito de Núrcia. Ele fundou uma comunidade monástica denominada Ordem Beneditina. Seus membros faziam voto de pobreza, castidade e obediência, e também transcreveram textos do grego e do latim remanescentes. Esse tipo de medicina entrou em decadência a partir do século XII, porque as autoridades eclesiásticas temiam que os monges estivessem afastados de suas obrigações religiosas para exercer a medicina, visto que ela estava sendo praticada até fora dos mosteiros pelos monges. Graças a essa situação, escolas leigas de medicina foram pouco a pouco se formando próximo aos mosteiros. A medicina dos séculos XI e XII foi erguida a um patamar mais elevado graças à Escola de Salerno. Localizado na cidade de Salerno, ao sul de Nápoles, foi o primeiro centro de orientação médica puramente leigo. Sua origem é obscura, mas acredita-se que se reuniu uma comunidade de médicos, professores, estudantes e tradutores com a finalidade de criar a primeira faculdade de medicina do Ocidente. Uma lenda atribui sua construção a 4 mestres de origens diferentes: um grego, um latino, um judeu e um árabe, simbolizando as diferentes influências culturais presentes na escola. A fama da Escola de Salerno vem em grande parte do poema didático de origem desconhecida, mas composto por vários mestres, o Regime Sanitatis. É uma obra com orientação sobre higiene, drogas, anatomia, fisiologia, semiologia terapêutica, entre outros temas. A anatomia ensinada em Salerno era suína. A fisiologia e patologia eram galênicas, fundamentada na teoria dos 4 humores, já comentados no vídeo de medicina romana. Sua cirurgia era original e será abordada mais adiante. A obstetrícia e a enfermagem eram dominadas por mulheres muito talentosas. Os mestres de Salerno foram os primeiros médicos a considerar a medicina como um ramo independente da ciência. Após Salerno, outras grandes escolas médicas foram construídas por toda a Europa, como a de Montpellier e a de Bolonha. O primeiro livro de cirurgia ocidental foi escrito por Roger de Salerno e depois editado por Roland de Parmas. Eles defendiam o dogma da supuração louvável. Qualquer ferida deveria produzir supuração. Outra personalidade formada em Bolonha foi Mondino de Luzzi, grande anatomista e catedrático de medicina da universidade. Realizava dissecções em cadáveres na presença de seus alunos com fins pedagógicos e de pesquisa, sempre seguindo os preceitos de Galeno. Na escola de Bolonha, segunda a ser criada, o cirurgião Teodorico Borgognoni defendia o oposto. É o seco, mais que o úmido, que se aproxima do estado são. Com o aumento do prestígio das faculdades francesas, 2 cirurgiões se destacaram. Henri de Mondeville, cirurgião e professor de anatomia na Universidade de Montpellier, em sua obra Cirurgia, preconizou que feridas limpas cicatrizam mais rapidamente. Recomendou que não deveriam ser usados unguentos e bálsamos, e que os corpos estranhos deveriam ser removidos e o sangramento parado. Guy de Chauliac, também professor da Universidade de Montpellier, publicou em seu livro Cirurgia Magna: todos os artesãos devem conhecer o assunto em que trabalham, de outro modo eles errariam em suas obras. Segue-se que os cirurgiões devem conhecer a anatomia.
Guy foi autorizado a dissecar um cadáver humano por ano. Foi um dos pioneiros a receber essa autorização, precedido por Mondino de Luzzi. Na Idade Média, a cirurgia não era considerada uma área da medicina. Os médicos formados nas universidades se preocupavam mais com a discussão teórica e com citações de textos antigos. Qualquer ação manual era considerada desonrosa e significava perda da autoridade. As cirurgias eram feitas pelos barbeiros cirurgiões, que eram simples operários, iletrados e leigos. Os médicos exigiam submissão aos chamados cirurgiões barbeiros. É apenas no século XVI que a cirurgia passou a ser considerada uma área da medicina, graças a um médico chamado Ambroise Paré, que dedicou toda a sua carreira à cirurgia. Sem dúvidas, foi uma das maiores epidemias da Idade Média. O homem medieval encarava tal doença como castigo divino, e por isso ela possuía um estigma enorme. Com o diagnóstico feito, havia um ritual em que o doente ficava em um caixão na frente do altar de uma igreja. Jogava-se um pouco de terra em cima dele e o padre o considerava legalmente morto. A partir desse dia, o doente vivia como pedinte. Havia também que carregar um bastão para apontar para objetos que queria comprar, já que ele era obrigado a comprar tudo que tocasse. E além disso, carregava uma espécie de chocalho para alertar as pessoas à sua volta que ele estava passando. Como solução para esse problema, a igreja construiu leprosários. Até o final do século XIII, a Europa estava cheia deles. Só na França haviam 2.000. Foi a praga que atacou a Europa em 1347 e provavelmente foi a pandemia mais devastadora da história. Devastou aproximadamente 1/3 da população europeia, sem fazer distinção entre ricos e pobres. Cidades e vilas foram literalmente varridas do mapa, e em cidades como Florença, Viena e Londres, mais de 100.000 habitantes morreram. A rotina de todos ficou paralisada. Segundo Guy de Chauliac, a doença é tão contagiosa que ninguém pode tocar ou sequer ver um paciente sem se contaminar. O pai não visita o filho ou o filho não visita o pai. A caridade está morta e a esperança abandonada. Durante essa época, muitos médicos se recusavam a atender os doentes, e aqueles que se disponibilizavam utilizavam capas, chapéus, luvas, máscaras e instrumentos com cabos longos para limitar ao máximo o contato com o paciente. Como eles acreditavam que a praga se espalhava pelo ar através dos miasmas, usavam as máscaras em formato da cabeça de uma ave, e onde seria o bico era colocado especiarias, perfumes e pétalas de flores com o objetivo de filtrar o ar.